Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós abrimos esta conversa aberta com uma pessoa muito especial do cenário inclusivo, de igrejas inclusivas. Além de ser cabeleireira, é diaconisa e também cantora de uma igreja inclusiva. Convido nesse momento aqui a Emanuela Stelfeld. Fique à vontade. Eu queria ouvir um pouco de você, do seu testemunho pessoal, como que foi você se descobrir como uma pessoa trans e vivendo em uma igreja a qual condena pessoas com o gênero trans. Sim. Então, boa tarde a todos, graça e paz. É motivo de muita alegria poder estar aqui, dando essa entrevista para o nosso querido missionário Ronaldo, que tem esse trabalho tão bonito, a gente acompanha lá. Eu descobri a minha transição muito nova. Com 7 anos de idade, ainda estudando na escola municipal, eu já descobri que seria. Porque ali eu já tinha aquela questão de só brincar com menina, só ficar com as meninas no recreio, né? E até comentava lá com as coleguinhas, mesmo sendo criança, né? Comentava aquele coleguinha bonitinho, né? E elas ficavam sem entender, mas eu já tinha isso dentro de mim, já sabia que iria ser futuramente uma mulher, né? No futuro. Então, com 7 anos eu já sabia que eu era, com 9 eu tive certeza, com 14 eu me assumi. Bem cedo, né? Bem cedo. Com 9 eu já tinha certeza, e com 14 anos eu me assumi ali o homossexual afeminado, né? No ambiente familiar, como que era? Os amigos, como que era o preconceito? Havia preconceito quando viam você como uma pessoa já identificada como homossexual naquela época? Sim, já havia preconceito, porque eu sempre fui uma pessoa muito afeminada, né? Nos trejeitos, nesse jeito meio meigo, assim, delicada, sempre fui assim, então sempre teve preconceito. Já por identificar ali, né? Ali com certeza vai ser uma mulherzinha, com certeza vai virar casaca, cabeça, assim que falavam pra mim na época, né? Então falavam já tinha isso pra preconceito. você, né? Sim, falavam, né? E eu só me assumi aos 23 anos, né? Porque foi quando a família realmente aceitou. Eu não me assumi antes, porque para mim era importante que a família me desse a palavra de aceitação, de liberar para ser. Então eu só me assumi aos 23 anos. Antes não, porque a família não aceitava. Quando a família realmente decidiu aceitar, não, vai lá e seja feliz, aí eu me assumi. Foi um processo longo de aceitação da família? O que eles falavam? Eles já te reconheciam diferente das outras crianças? Como que eles passaram por esse processo de aceitação? Da parte da minha mãe, ela sempre me diz para mim que ela nunca percebeu que eu era. Nunca percebeu? Ela diz que nunca percebeu que eu era. Mas não é uma verdade, porque eu acredito que mãe sente que o filho vai ser, que mãe sente. As professoras de escola também conseguem identificar ali, não, essa criança com certeza vai ser homossexual, né, ou lésbica, porque você consegue identificar, né? A menina quer brincar só com coisa de piar, ou vice-versa, então você consegue identificar desde muito nova, que a pessoa possivelmente vai ser no futuro. Então a mãe sempre diz para mim que nunca percebeu, mas não é uma verdade. Mãe sente sim que o filho vai ser ou que o filho é. E o pai, ele sempre foi um pai mais durão, mais agressivo, no sentido moda antiga, pensamento mais moda antiga. Então quando ele foi descobrindo ali que eu seria, ele tentou ali a agressão física em mim, porque ele bebia muito, né? Então, sim, por conta da bebida, então ele tinha esse pensamento, esse lado mais agressivo, e quando ele começou a descobrir que eu seria, ele tentou ali agressão, mas eu fugi, corri, ele não conseguiu ter essa agressão física, mas a verbal sempre teve, por causa da bebida que ele bebia. Nesse ambiente familiar, você pode falar para os nossos telespectadores, como que foi essa... Você teve uma conversa, você sentou com eles, você sentou só com algum? Como que foi? Teve alguma conversa
para você falar, olha, eu sou gay e quero falar para vocês isso? Teve isso ou não? Foi uma descoberta na convivência mesmo? Sim, eu nunca escondi que eu era, né? Mas teve esse momento de conversa. Eu cheguei a ter um particular com a mãe sozinha, cheguei a ter um particular com o pai sozinho também, né? Olha só, com Eles quantos anos foi isso? Foi com 23 anos que eu tive essa 23 conversa com anos. cada um individualmente, né? É, eu, quando eu conversei com o pai e com a mãe individualmente, foi aquela conversa difícil, porque houve choro, ambas partes, tanto dos pais quanto da minha. Então teve aquele momento difícil ali de desabafar mesmo, de contar, de desabafar. E ali eu me abri, eu contei, né, como eu era, como eu me sentia, como eu me via, como eu queria ser, como eu sempre fui, só não me assumia antes por causa da rejeição ou por causa deles não aceitarem, né, porque eles não entendiam por que eu queria ser assim. Eles achavam que eu poderia ser um homossexual normal, só que namora outro rapaz, não que vai se vestir de mulher, que vai se transicionar e ser mulher, né? Eles pensavam isso. Nesse cenário aí de saída do armário, de conversar com as pessoas próximas abertamente sobre a sua sexualidade, isso na questão da homossexualidade, foi a partir de que momento que eles começaram a perceber e você começou a falar de que agora você estaria em um processo de transição para uma pessoa trans, né, para uma mulher trans. E até então falava-se da questão da homossexualidade. E agora entra uma outra pauta, né, que é a pauta da transexualidade, que envolve muito mais preconceito na sociedade e no ambiente familiar. Como foi essa transição para tratar dessa questão da transexualidade? Como é que você enfrentou essa mudança, esse processo? A partir dos 16 anos em diante ali, eu comecei a ficar muito afeminada, né? De começar a fazer procedimentos em sobrancelha, em estética, em aparência, em deixar cabelo crescer. Então você começou a usar mais cosméticos, né? Cosméticos, roupa. O cabelo já estava grande, você foi deixando crescer? Eu fui deixando crescer e fui usando cosmético, fui fazendo procedimentos estéticos lá, sobrancelha, essas coisas. E eles começaram a perceber ali, né? Não, a Manuela tá começando a ficar muito, muito afeminada, né? Tá cada vez mais com coisas femininas, não quer saber das coisas de menino. E eu ali, só que eu passei por esse momento de indecisão, mas não por causa de mim, e sim porque eu não queria desagradar os pais, por causa dos igreja. Olhares deles, né? Você não queria ser mal vista, né? Sim, eu não queria desagradar os pais, eu não queria desagradar a Deus. Naquela época eu pensava muito na questão de igreja, de religião, então eu não queria desagradar. Então eu passei por esse momento de querer se transicionar antes, né, a partir dos 16 ali em diante, de querer se transicionar, mas sempre ir lá, não, o cabelo já tá grande, ir lá e cortar, né? Eu sempre fui nessa questão de ir quase desistindo, por conta da família não querer abrir mão, de não querer entender, de não querer aceitar, conversar, né? A minha família sempre pediu conselho para os vizinhos, sempre desabafou a eles sobre mim, para tentar entender por que tinha um filho que era diferente, né? Um filho que queria ser filha, né? E os vizinhos sempre tentaram abrir a mente deles, né? Você tem que aceitar, você tem que amar, vai ser um filho da mesma forma, é melhor que seja assim, do que viva uma vida nas drogas, uma vida na prostituição, uma vida lá fora fazendo coisa errada. Então sempre aconselharam isso, né? Melhor estar viva, estar com saúde, feliz do que estar morta ou estar presa. Então você começou a usar cosméticos, deixar o cabelo crescer, se cuidar mais da aparência, né? Ter esse cuidado mais estético. E na questão da vestimenta, você foi introduzindo juntamente com a maquiagem, né? Deixar o cabelo crescer, você foi introduzindo a vestimenta, usar mais vestidos. E como foi essa recepção para as outras pessoas? Você ouvia muitas piadas, preconceitos, ou teve uma aceitação maior para você? Eu sempre sofri muito preconceito na escola, né? Então eu terminei todos os meus estudos do terceiro grau, eu terminei com muita dificuldade, né? Por conta
de preconceito, bullying e tudo mais. Também era uma pessoa muito estudiosa, então a escola me identificava como nerd, né? Mas no último dia do colegial eu fui vestida de mulher e assumi ali que, para a escola inteira, que eu era realmente mulher, né? Então foi aquele baque, aquele choque, onde todo mundo fechou a boca. Você vestiu uma roupa e foi lá com tudo. Vesti roupa, maquiagem, cabelo, salto, vesti tudo. E ali a escola entendeu, não, ela realmente sempre foi assim, e não vai ser a nossa opinião que vai mudar ela. Você percebia, né, no olhar o estranhamento das pessoas? Percebia, eu sempre percebi. Mas eu afirmo com toda a certeza do coração que eu acredito muito nisso. Para mim, né, no meu caso de Manuela pessoal, no meu testemunho pessoal, eu sempre sofri mais preconceito quando era menino gay. Porque como mulher, eu não me sinto que eu sofro tanto preconceito assim. Porque daí, por causa da feminilidade, muitas das vezes passa despercebido. As pessoas não se dá conta muito ali se é ou não. Então, eu acredito muito que o preconceito que eu sofri mais foi quando eu era homossexual. Quando eu não assumia que realmente ia ser mulher, eu acredito que o preconceito foi maior nessa época. Agora, como mulher, eu não me vejo que tenha tanto preconceito. Acredito que agora seja menos, né? Seja menos. As pessoas ficam olhando ali e tudo, algumas admiram, mas é mais uma questão, assim, de olhares, mas não é de chegar a ofender, de chegar a sofrer um preconceito. Então eu percebi que desde a sua infância você já se identificava, né, dessa maneira, você teve esse processo até uma aceitação maior, tanto para você como para os seus familiares, para os amigos, né? Então isso é muito bom. E hoje, como você está? Você se sente mais feliz dessa forma ou ainda você se sente dentro alguma repressão? Eu me sinto muito mais feliz hoje em dia, atualmente. Como uma mulher trans. Como uma mulher transexual. Eu me sinto muito mais feliz, muito mais autoconfiante. Era o meu maior sonho da minha vida, era ser uma mulher, se identificar como tal, mas da igreja. Eu sempre sonhei desde criança em ser uma mulher, mas ser uma mulher da igreja. Uma mulher diferenciada, né, das que a gente costuma conhecer e ver, né, que tem lá fora, né, outras mulheres transexuais, travestis também, mas que não frequentam a igreja, né? Então o meu sonho sempre foi ser mulher, mas ser da igreja. Desde sempre essas duas coisas andaram juntas, a sempre sua identidade sexual e também a sua fé em Deus. Sim. E hoje você é uma cantora do meio gospel cristão inclusivo, né? Sim. A primeira transexual cantora inclusiva. E nessa passagem da sua sexualidade e passando pela questão da religiosidade, como foi esse processo de aceitação dentro da religião? Que tipo de abordagem dentro das igrejas a qual você já passou? O que eles falavam sobre você? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? E sempre frequentei a igreja, independente da sexualidade, da orientação sexual, do gênero que eu me identifico. Sempre fui muito religiosa. E eu sempre tive muito aquele problema na igreja tradicional, né? A qual eu frequentava, antes de conhecer a igreja inclusiva, né? Eu sempre tive aquele problema, né? Das igrejas tradicionais, da aceitação. E na época eu tinha que escolher. Ou eu vivia a prática, né, homoafetiva, ou eu escolheria só estar louvando, fazendo a obra, mas sem ter nenhum envolvimento ali homoafetivo, né? Então, naquela época eu tinha que escolher, ou viver uma prática homossexual, ou não viver nenhuma prática e estar ali louvando, fazendo obra. E era muito difícil para mim poder escolher, porque independente do gênero e da orientação sexual, eu sempre fui religiosa. Então, para mim, era muito difícil ficar nessa coisa de contra-parede ali, né? Uhum. Então, eu sofri bastante retaliação, preconceito na igreja tradicionais, por conta da não aceitação, né? Do julgamento, da não aceitação, de falarem para mim que se eu não mudasse de vida, de aparência, eu não seria salva, né? Eu iria para o inferno e não seria salva, não seria aceita por Deus, né?
Então sempre eu vi muito isso, né? Dentro da igreja, os membros, os teus amigos da igreja, eles chegavam a falar para você deixar de, digamos, pintar as unhas, de usar maquiagem, de deixar o cabelo crescer. Eles falavam contra essa sua atitude, esse seu comportamento? Você passava por isso? Sim, eu sempre ouvi dois lados, né? O lado das pessoas que não apoiavam e o lado das pessoas que apoiavam. Mas esse lado das pessoas que não apoiavam, eles falavam para mim, né? Você precisa ser menino, você precisa voltar a ser menino, ter aparência de menino. Dessa forma você não vai estar agradando a Deus, não vai ser salva. Mas eu também tinha outro lado de opiniões, onde a pessoa dizia que eu deveria ser feliz, que eu deveria seguir em frente, ouvir o meu coração, que eu deveria ser aquela pessoa que não ligava para a opinião dos outros, e que eu deveria encontrar um lugar que me acolhesse, que me amasse, que me aceitasse, que me abraçasse da maneira que eu sou, sendo a pessoa que eu sou, né, uma mulher transexual, heterossexual, e uma mulher religiosa, uma mulher que escolhe ter uma vida diferenciada, uma vida com Deus. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Manuela Stelfeld. Isso. E ela é uma diaconisa, cantora, cristã, evangélica, inclusiva. E ela está contando um pouco aqui sobre o seu testemunho pessoal, de como foi a sua aceitação da sua sexualidade desde a sua infância até mudanças mais drásticas de redesignação, de autoaceitação, de adequação do seu gênero. Isso. E me fale um pouco sobre essa questão de transição de gênero. Você já fez algum procedimento médico, estético, de redesignação sexual? Como é que está esse processo? Já passou por psicólogo? Como que está essa transição nesse sentido? Sim. Eu já tenho 6 anos, né? 6 anos de mulher transexual, de processo transexualizador, já são 6 anos já. E nesse período de 6 anos, eu tomo os hormônios, né? Que são medicamentos que vai me bloquear o que eu era e também vai me feminilizar com o que é tomado depois. E eu frequento um hospital em Curitiba, que esse hospital, ele o atendimento lá é especializado só para mulheres transexuais. Então tem uma equipe. Então tem uma equipe tratando dessa transição, né, dessa redesignação. E isso. Questão de estético, você já fez algum procedimento estético? Sim. Procedimentos estéticos, eu ainda não cheguei a fazer nada, né? Os próprios hormônios têm me deixado ali com a aparência mais delicada, mais feminina, mais suave. A gente sempre faz procedimentos estéticos mais, digamos assim, mais tranquilos, como sobrancelha definitiva, cílios, né? Coisas mais superficiais. Coisas mais superficiais, porque os próprios remédios estão me dando essa feminilidade, essa delicadeza maior, né? O remédio está tendo essa força, né? E eu estou, né, aguardando ali para poder fazer a cirurgia da redesignação sexual pelo próprio SUS, né? Uhum. Então, estou na fila e estou tendo acompanhamento médico, tem toda uma equipe por trás, passo por psicólogo, tenho todo o acompanhamento de medicações, né, o acompanhamento na fila para operação, e ali eu tenho todo um acompanhamento. Não é feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, tem todo bom deixar isso porquê claro, atrás, né? Uhum. Isso, tem todo um porquê atrás. Bom, agora nós vamos tratar de um assunto. No início do vídeo eu falei que ela é uma cantora gospel, cristã, inclusiva. E sobre essa sua carreira musical, desde criança você cantava, você entrou numa igreja evangélica tradicional, lá você cantava, só que quando chegou o ponto das pessoas verem a questão da homossexualidade, teve uma repressão, né? Eles começaram a colocar para você uma escolha. Ou canta na igreja, ou você decide viver uma vida homossexual, né? Com um companheiro, porém deixando de cantar. E aí, como é que foi? Como que você enfrentou essa decisão que você tinha que dar?
como é que você pode falar aqui para os nossos ouvintes sobre a sua fé, os conflitos de fé e a sua aceitação na fé? E uma igreja que agora te aceita, né? É verdade. Eu descobri a paixão pela música, eu descobri muito cedo. Quando eu era muito pequena, eu ouvia a música secular, né? E ali eu comecei a cantar aquela música secular, porque eu não conhecia louvor, não conhecia hino, não conhecia esse lado. Então eu comecei ali ouvindo aquelas músicas seculares, né? Os gostos que eu tinha ali preferenciais. Comecei a ouvir, porque eu componho também, né? Comecei a compor música ali e comecei a pegar gosto pela música. Mas depois que eu conheci os louvores, eu passei só a ouvir mais louvores e a compor louvores também. E ali eu fui descobrindo essa paixão pela música. Ainda quando eu era muito nova, eu já comecei a louvar nas igrejas tradicionais. Na época era um menino gay, uma aparência de homem. Então eu louvava nas igrejas, mas eu passei por essa retaliação, porque eu tinha que ter uma escolha ali. Ou eu louvava e tinha cargos ministeriais, ou eu vivia numa prática homossexual. Cada vez mais você sentiu essa pressão sobre você, né? Que você tinha que escolher. Tinha que escolher. Ou a sua identidade, ou uma vida a qual você não estava adequada, né? Que não era a sua essência. Então, você teve que tomar uma decisão muito séria. Sim, e para mim era muito difícil poder escolher, porque Deus para mim em primeiro lugar. Mas eu sempre tive muita certeza da minha orientação sexual. Sempre tive muita certeza que gostava somente de menino. Sempre tive essa certeza. Nunca fiquei com mulher, né? Só no ficar normal. Mas a relação sexual com mulher eu nunca tive. Sim. Nunca tive. Então eu sempre tive essa certeza que eu gostava só de menino. Então eu tive muita dificuldade ali de me decidir, de escolher. Porque por eu ter esse amor por Deus, para mim era difícil de escolher. Mas ali eu acabava escolhendo só louvar, só fazer obra e não ter uma vida uma afetiva, ou uma prática, ou um namorado, coisa assim. Então era difícil para mim, porque eu tinha certeza que era uma pessoa mais de Deus, mais religiosa, mas também tinha certeza que a minha orientação sexual seria de gostar somente de menino. Então era difícil para mim ter essa escolha, né? E a partir de que momento você decidiu mesmo que você seria uma pessoa totalmente voltada para a sua identidade sexual, né? Como você se sente, como você é, como uma mulher trans, como foi tomar essa decisão? O que aconteceu depois que você tomou essa decisão? Sim, quando eu decidi realmente me assumir, procurar ajuda, e quando eu realmente decidi me assumir, a igreja não me aceitou mais, né? Então eu não consegui mais louvar, mais ter agenda, mais continuar com esse trabalho ministerial. Você perdeu todos os privilégios, todas as oportunidades. Perdi tudo. Você tinha que ficar sentada apenas assistindo o culto, é isso? Sim, eu perdi tudo, né? Eu perdi todas as agendas, tudo que tinha, eu perdi tudo, né? Por conta da minha escolha, da minha decisão, porque a igreja precisou saber da minha decisão, da minha escolha. Sim. Mas eu continuei frequentando a igreja, ouvindo ali o culto, a palavra, mas chorava, porque não podia fazer parte mais daquilo que você gostava, né? Que era de adorar. Sim, sempre gostei muito, sempre me identifiquei assim. Tem esse trabalho lindo lá no YouTube. E eu sofri bastante, porque daí eu não podia mais fazer aquilo que eu mais gostava, que era adorar a Deus, né? Independente de quem eu era. Como você se encontrou agora para um novo público, né? Sim. Já que o público da igreja tradicional não te aceitou, como foi o teu chamado? Como você se encontrou agora em uma igreja inclusiva? Como foi esse seu encontro, esse seu contato? Sim, na época eu não conhecia a igreja inclusiva, esse trabalho ministerial inclusivo, de inclusão. Na época eu não conhecia, mas em 2020 que eu passei a conhecer ao Ministério Inclusivo. Em 2020 eu decidi me assumir, né, a mulher transexual, e ao mesmo tempo também eu lancei ali o meu primeiro CD independente pela internet. Olha só. Na época o de CD... forma totalmente independente. Isso, com produtora musical. Sem ajuda. Sim, mas com produtora musical ali, profissional na música e tudo mais, nas melodias.
Então ali eu passei a lançar ali o meu primeiro trabalho independente, na época se chamou Posição. Esse CD, esse trabalho na época gerou bastante repercussão, foi o que me levou a ficar reconhecida na internet, né, por causa desse lançamento desse trabalho, e por se assumir ali definitivamente como realmente uma mulher transexual, mas além de ser uma mulher transexual, se assumir ali uma cantora gospel, inclusiva ali para todo o Brasil, né? E foi notícia em todos os lugares, sites e revistas, que lá em Curitiba a gente tem as revistas, né? Lá do A, por exemplo. E dali em diante não parei mais, né? E eu já conhecia igrejas inclusivas antes, né? Já frequentei igreja inclusiva antes dos ano 2020, eu já tinha conhecido a igreja inclusiva chamada Abraça-me, que foi a primeira igreja que eu fui, e lá eu fui frequentadora durante 7 anos, membra, obreira, trabalhava, tinha o meu cargo lá, recebia as pessoas na recepção da igreja, com amor e carinho, então eu já conhecia ali a igreja, e depois quando eu me lancei, eu tive certeza que seria aceita pela igreja inclusiva, e que seria recebido de bons olhos o meu trabalho espiritual. Então você foi buscar e conquistar um novo público. Aqueles que te rejeitaram, aonde você não tinha mais acesso, você não desistiu da sua carreira, não desistiu dos seus sonhos, não desistiu dos seus objetivos, né? Então você tinha um objetivo desde o início, né? Nada poderia barrar você, e agora você está com um novo público, um público agora LGBTQIAPN+. Sim. Então você foi para o seu público, né? Sim, eu fui realmente para o meu público, aonde eu me encontrei, né? E eu, assim, eu me sinto muito feliz, né? Muito gratificante para mim poder estar dentro de um lugar onde me acolhe, me abraça, me aceita, me ama, me respeita, e é recíproco também. E eu fico muito feliz de poder ter se encontrado e de poder continuar fazendo aquilo que eu amo fazer. Atualmente, qual que é a igreja a qual você pertence? Uma igreja inclusiva. Sim. Eu passei por várias igrejas inclusivas, poderia falar o nome de todas, mas são bastante. Sim. Lá em Curitiba a gente tem bastante, né? Que eu moro lá no Paraná. Atualmente eu estou frequentando, sendo membro da Igreja Inclusiva Arautos de Cristo, né? Que fica ali em São Paulo, Osasco. Mas a gente tem as filiais dela, né? Em outras regiões também, como Curitiba, como São José do Rio Preto, São Paulo também. E ali a gente tem esse trabalho ministerial, esse apoio, essa ajuda, onde a gente vai espalhando ali o nosso ministério, a nossa inclusão. Sobre essa questão de aceitação dentro de uma igreja inclusiva, você percebe, para você, existe preconceito dentro de uma igreja inclusiva com a questão da transexualidade, com a questão dessa mudança toda que você viveu, mudança de vestimentas, de maquiagem, do modo de ser, como que as pessoas dentro da igreja inclusiva, elas olham para você, te aceitam mais, ou ainda você percebe preconceito ainda nesse ambiente religioso? Então, eu vou ser sincera. Pode ser sincera. Eu vou ser sincera na resposta, porque eu já frequentei bastante igrejas inclusivas lá no Paraná, né, lá em Curitiba, e muitas dessas igrejas que eu frequentei lá, eu sofri bastante, né? Essa questão do preconceito ali. Bom, pessoal, agora eu quero convidar uma pessoa muito importante. Vem cá, Bruno. Então, pessoal, esse aí é o Bruno, o esposo da Emanuela. Você é noivo de uma mulher transexual. E como foi que... Contem um pedacinho, como foi que vocês se conheceram? A história é bem engraçada, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né, pela a honra de estar gravando, né? A gente se conheceu pelo um aplicativo do Facebook, né? Sim. E eu morava em Santa Catarina, né? Eu morava em Joinville, né? E ela? E a minha esposa morava no Paraná, em Curitiba, né? E a gente ficou conversando em torno de uns 2 meses, um mês, assim, mais ou menos, né? E ela buscando
no Paraná, indo nas igrejas no Paraná, e eu indo na igreja em Santa Catarina, né? E aí teve um dia que eu peguei e falei assim, amor, eu vou aí no Paraná te ver pessoalmente, conhecer você pessoalmente, né? E aí ela aceitou, né? Eu comprei a passagem, fui, fiquei doente uma semana, né, amor? Uma semana, fiquei engripado por causa do clima, mas pude sair com ela, se divertir, né? Ela contou um pouco da história dela, eu contei um pouco da minha história, né? E comprei aliança no mesmo dia. Então você veio todo romântico pra Todo cima dela. romântico, isso. Que no primeiro dia, quando eu fiquei uma semana no Paraná, ela falou pra mim assim, amor, eu nunca ganhei aliança de ninguém, de nenhum homem, né? Nunca ganhei aliança de nenhum homem. Daí eu falei assim, então vamos resolver isso já, né? Aí eu peguei, comprei aliança à noite, e o cara veio entregar, o motoboy veio entregar na porta da casa dela, né? Gente, olha só. E Vocês estão vendo aí, né, o nível. E aí eu falei assim, bom, amor, vamos deixar rolar, se for permissão de Deus, a gente namora, né, casa e mora junto, né? Aí voltei para Joinville, ela voltou para a atividade dela, né? E aí no outro mês a gente conversando, passou um mês inteiro. Daí a gente resolveu de tentar, né? Daí onde que eu fiz a minha mudança e subi a serra, cheguei em Curitiba, né? Então você teve essa mudança estratégica. Isso. Quem se mudava, né? Você ou ela, né? Para vocês se unirem, já que um estava lá no Paraná e o outro estava em Joinville. Sim. Então você decidiu tomar essa decisão, né? E ainda deu alianças. E você já tinha se relacionado com alguma transexual antes? Porque você é heterossexual. Sim. Na verdade, não, né? A Manuela é a primeira transexual. Olha só, pessoal. Primeira trans, galerinha. Primeira Olha só. transexual. Nunca tinha se envolvido com uma mulher trans. Nunca me envolvi com uma mulher trans. Primeira, como diz o ditado, né? Primeira e única que ganhou o coração, né? Então foi amor à primeira vista, né? Você foi louquinho, viu, da cabeça? Você saiu de lá de Santa Catarina, né? Isso. Caramba! A trajetória mudou, né? E ela conquistou meu coração, né? Como diz, né? Ela conquistou meu coração e estamos até hoje, 4 anos, né? Sim. Então você você passa por preconceitos? As pessoas te abordam, falam com você a respeito, olha, sobre a questão da sua companheira e você está se relacionando com ela? Graças a Deus isso nunca aconteceu, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu. E não ligo também, né? Olha, isso é importante. Porque eu prometi para ela, né? Eu prometi para ela no celular que eu tô na mão, eu seguro a mão dela, né? E pode vir as pancadas, pode vir as batalhas que a gente vai estar enfrentando junto, né? Olha só, pessoal, tá aí a nossa história de hoje, da nossa conversa aberta com a Manuela Stelfeld e o seu companheiro Bruno. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar te entrevistando, né? Veio direto de Curitiba nos dar essa entrevista. E espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Comente, coloque aí nos comentários o que você achou da entrevista. Você que é de um cenário também inclusivo, que nunca teve aceitação ou de uma igreja tradicional, tá aqui um exemplo de uma mulher trans que lutou pelo seu próprio direito de ser quem é, conquistou seu espaço em uma igreja que acolhia ela totalmente, e agora ela está continuando o seu ministério feliz da vida com o seu companheiro. Que você possa continuar a sua trajetória. Amém. Que Deus continue te abençoando, abençoe esse casal. E suas considerações finais para o pessoal. Amém. Eu gostaria de falar aqui rapidamente. Depois de toda essa história, né, de superação, eu me encontro uma pessoa muito feliz, muito realizada, noiva, já estou com o meu esposo há 4 anos, né?
E me sinto muito feliz, muito realizada. Eu já consegui conhecer as cantoras que eu mais gosto, né, como Estela, Arielle Bonatti, Maite Perrone, por exemplo. E assim, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito autoconfiante. E eu gostaria de dizer, né, pro pessoal que está nos acompanhando, que se você tiver um sonho, que você jamais desista, né? Jamais desista, que você possa, se você não conseguir realizá-lo sozinho ou sozinha, que você possa procurar ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai enviar alguém que vai poder te ajudar a realizar teu sonho, mas jamais desistir, nunca pensar em desistir, jamais desistir, jamais retroceder, abandonar. Eu sou a prova viva de que Deus cumpre as promessas na vida de uma pessoa, né? Ele é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que te arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E determinando ele, quem impedirá, né? Ninguém. Então, que você jamais desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, e assim como eu consegui, assim como eu tenho conseguido cada vez subir mais um degrauzinho, cada vez chegar um pouquinho mais longe, eu tenho certeza que vocês conseguem também. E eu agradeço imensamente pela oportunidade, pela entrevista, né, do querido missionário Ronaldo. E estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima Conversa Aberta. Até a próxima. Tchau. Beijo, obrigada.